E aí, meu povo querido, sejam bem-vindos todos vocês a mais um dos nossos vídeos aqui, sobretudo nessa série que é a série do Guia de Pecadores, o nosso itinerário de formação pessoal, de desenvolvimento interior, para que, trilhando um caminho de virtudes, possamos alcançar uma felicidade mais plena. Este é o segundo vídeo da série, então eu já peço aí o seu joinha, o seu like aqui no vídeo, também que você compartilhe o nosso vídeo, que você envie aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus contatos de Instagram e também deixe aí o seu comentário, a sua dúvida, enfim, tudo aquilo que você quer dizer, inclusive também a sua crítica, ou então a sua objeção, a sua discordância, que nós podemos trocar essa ideia, tá bom? Lembrando que aqui na descrição do vídeo nós temos o link para que, se você quiser fazer terapia comigo, temos ali o link para você marcar a sua avaliação, sessão de avaliação terapêutica, e também se você quer estudar comigo, ter um caminho de formação pessoal e interior mais profundo e mais constante, está aqui o link para você acessar a comunidade do discípulo amado, tá bom? R$10 por mês a assinatura, então vale a pena. Temos ali formações de vida interior, de espiritualidade, formação pessoal, formação no caminho das virtudes, formação terapêutica e por aí vai, ok? Então, antes da nossa formação de hoje, a nossa vinhetinha. Muito bem, meu povo, ó, nós estamos aqui seguindo com o Guia de Pecadores, livro do Frei Luís de Granada, e o que nós temos para hoje ainda é, meditando no capítulo 1, sobre os títulos, e aqui sobre o primeiro título que se deve o homem buscar a virtude, que é ser Deus quem ele é. Alexandre, o que tem a ver o caminho da virtude com ser Deus, ser Deus quem ele é? É que veja, quanto mais nós caminhamos na virtude, quanto mais nós seguimos o caminho do bem, tanto mais nós também estamos servindo a Deus, porque estamos sendo agradáveis a Ele. Quanto mais estamos no caminho da virtude, tanto mais a nossa vida ganha qualidade. Tanto mais a nossa vida se encaminha para o bem de fato. E o bem de fato é o próprio Deus. Ele é o bem supremo. Ele é o bem supremo. Além do que, é uma realidade para cada ser humano na face da terra que ele mesmo, o homem, busca a felicidade. Isso está inscrito nas nossas almas. Se tem algo que todo ser humano que existiu, que existe ou que vai existir, busca, é a felicidade. E a felicidade, como nos lembra Boécio, é a posse permanente de todos os bens. Ou seja, quando eu possuo permanentemente todos os bens, ou seja, quando eu tenho todos os bens, quando não me falta nada, e quando essa posse é permanente, ou seja, eu não vou perder isso, isto é a felicidade plena. Ora, a posse de todos os bens se dá justamente no bem supremo. O bem supremo contém em si todos os bens. E quem é o bem supremo? É o próprio Deus. Então é por isso que Santo Agostinho diz, né, que a felicidade está na posse de Deus. Nós precisamos, de algum modo, possuir a Deus. E o caminho para que nós, de fato, vivamos essa beatitude é a nossa própria vida. É aí que a nossa vida, inclusive, ganha valor. A nossa vida é o único caminho que nós temos, é a única possibilidade que nós temos de nos devolvermos, de nos entregarmos de novo a Deus para sermos assim felizes, perfeitamente felizes. Quando se dará isso? Se Deus quiser, na eternidade. Agora, como nós não sabemos quando iremos desfalecer, e esta é uma hora muito importante das nossas vidas, nós precisamos, portanto, tomar conta da nossa vida. Em geral, nós desfalecemos como vivemos. Então, a nossa vida bem vivida certamente nos aproximará de uma santa morte. Certamente. E assim possamos gozar da eternidade junto de Deus. O caminho ordinário para que nós tenhamos uma boa vida é o caminho das virtudes. Então, ser Deus quem de fato Ele é, nos impulsiona à virtude, porque no final das contas o que a minha alma e o que a sua alma querem é de fato Deus. Nós queremos Deus, inclusive lembrei-me de uma música do Padre Pepe, né? Quero Deus, quero Deus. Muito bem, muito bem. Vamos aqui ao texto do Frei Luís. O primeiro e maior título, e o que menos se pode explicar, olha só, guardem isso, o primeiro e maior título, e o que menos se pode explicar é ser Deus quem é, no qual se encerra
e se inclui a grandeza de sua majestade e de todas as suas perfeições, a saber. Olha só, então veja. O primeiro título que faz com que nós busquemos um caminho de virtude, porque o caminho de virtude nos fará chegar à felicidade, e a felicidade é o próprio Deus, o primeiro título que nos obriga a isso é ser Deus quem Ele é. E isso é para nós também o mais misterioso, é o mais inexplicável. Isso me faz lembrar até de uma das frases ali do Pequeno Príncipe, né? Quando se diz, né? Quando o mistério é grande demais, ninguém ousa desobedecer. Porque é verdade. O mistério não se explica, né? Há duas coisas que não carecem de explicação. Aquilo que é evidente, que é óbvio, muito embora nos nossos tempos o óbvio precisa muito ser explicado, infelizmente. Mas veja, aquilo que é evidente não carece de explicação, é evidente. E a segunda coisa, o mistério. O mistério é impossível de ser explicado. Então veja, Deus é de fato um grande mistério. Embora ele se revele a nós, embora ele venha até nós, embora ele se comunique e comunique o seu amor a nós, mas nós não podemos compreendê-lo de todo. E é por isso que este primeiro título, ou seja, ser Deus quem é, ou seja, Deus por si mesmo, já nos obriga a um caminho de virtude, já nos atrai naturalmente a um caminho de virtude, isso é meio que inexplicável mesmo. Mas nós conseguimos olhar para os seus atributos. De modo que o próprio Frei Luís de Granada, ele nos apresenta aqui, ó, ser Deus quem é, no qual se encerra e se inclui a grandeza de sua majestade e de todas as suas perfeições, a saber, a incompreensível imensidão da sua bondade. Olha isso. A bondade de Deus, ela é incompreensível. Nós não conseguimos compreender a bondade de Deus. Por que Deus é tão bom assim? Da onde vem essa bondade? É muito maior do que nós podemos imaginar. A misericórdia de Deus, a sua justiça, a sua sabedoria, a grandeza da sua onipotência, a grandeza da sua nobreza, a grandeza da sua formosura, a grandeza da sua felicidade, a grandeza da sua fidelidade, a grandeza da sua verdade e de sua benignidade, a grandeza de fato da sua majestade e de outros infinitos atributos e perfeições que nele há. As quais são tantas e tão grandes que, como diz um doutor, se todo o mundo se enchesse dos livros e todas as criaturas fossem escritores desses livros e toda a água do mar fosse a tinta para escrever esses livros, primeiro se encheria o mundo de livros, depois se cansariam os escritores e enfim se esgotaria o mar antes de se explicar uma só destas perfeições, como ela é em si mesma. Olha o tamanho disso, meus queridos. Olha o tamanho disso. É bem real que nós não conseguimos explicar. É bem real que nós não conseguimos de fato, meus irmãos, olharmos para os atributos de Deus e explicá-los. Tamanha é a sua grandeza, tamanha é a infinitude do seu tamanho. Perdão pela redundância. É que no final das contas, não é que Deus é apenas bom, Ele é a própria bondade. Não é que Deus é apenas belo, Ele é a própria beleza. Não é que Deus é apenas fiel, Ele é a própria fidelidade, Ele é a própria verdade. Ele é o próprio amor, o nome de Deus é amor, né? São João nos diz, né? Deus é amor. Deus é amor. Então, percebam. É incompreensível tudo isso. De modo que, se nós fôssemos escrever todas essas coisas em livros, e todas as criaturas fossem os seus escritores, né? Então tá, porque já é muito grande. Então, todas as criaturas vão ter a prerrogativa de escrever esses livros todos, que expliquem tudo isso. Ah, mas vai faltar tinta. Não. A tinta será a água de todos os mares, oceanos e rios da face da Terra. Ok, não, agora eu acho que dá, hein? Não dá. Primeiro, o mundo se encheria dos livros. Não caberia mais nada. Segundo, os escritores, que são todas as criaturas, elas se cansariam. Terceiro, a tinta não seria suficiente. E não seria suficiente para expressar, não, para sequer esboçar algo desta grandeza. Tamanha é. Tamanha é.
E acrescenta ainda este doutor dizendo: se Deus criasse um novo homem com bom coração, olha, prestem atenção nisso. Se Deus criasse um novo homem com um bom coração, que tivesse a grandeza e a capacidade de todos os corações do mundo, e este enxergasse com alguma grande e extraordinária luz, chegasse a entender uma só dessas divinas perfeições, então veja, o que ele está falando aqui? Vamos supor que Deus criou um homem que fosse bom, um novo homem que tivesse todo o bom coração. E que tivesse uma grandeza, uma capacidade de todos os corações do mundo de se encher e de chegar a esta compreensão. Ou seja, se Deus criasse um homem, que a este homem fosse capaz, por toda a bondade, de compreender o tamanho de Deus, vamos assim dizer. As perfeições de Deus. Continua aqui o autor. Ele correria grande perigo de desfalecer de todo ou de rebentar com a grandeza da suavidade e alegria que nele redundaria, se não fosse para isso, por Deus, especialmente confortado. Olha só, o que ele está dizendo aqui? Então veja, se existisse um homem, se Deus fizesse um homem, que a esse homem fosse capaz de perceber toda a grandeza de Deus, de perceber todo o amor de Deus. Esse homem foi capaz disso. Esse homem, ele não aguentaria ao perceber tudo isso. Ele poderia ser a pessoa melhor do mundo, mais inteligente do mundo. Ele não aguentaria por quê? Porque é muito suave a grandeza de Deus. E ao mesmo tempo, isso provocaria nele uma grande alegria, de modo que ele, assim, isso nas minhas palavras, ele explodiria, ele não aguentaria de fato, ele desfaleceria. Ou seja, Deus não cabe em nós. Deus não cabe na nossa mente. Deus é incompreensível de fato. Nós não conseguimos compreendê-lo, muito embora, sendo Deus quem é, que é o título que nós estamos meditando, Ele quer caber em nós. Ele se revela a nós, Ele vem até nós, sabendo que nós não podemos compreendê-lo, sabendo que nós não podemos chegar até Ele, sabendo que nós não o alcançamos, Ele vem até nós. De modo que de pouco em pouco, pelas coisas que temos, pela inteligência humana mesmo, num caminho de oração e num caminho de sacramentos, São Francisco de Sales nos diz isso, né? Pela oração nós vamos a Deus e pelos sacramentos Ele vem até nós. Nós possamos de pouco em pouco compreendê-lo, até que chegará um momento que, se Deus quiser, estaremos face a face com Deus e o conheceremos. É que mais do que isso, nós conheceremos também a nós mesmos, como nós somos no pensar de Deus, se assim podemos dizer. Porque seremos, se Deus quiser, um com Ele. Isso é muito admirável. Isso é muito admirável. Isso é muito admirável. Isso tem que, assim, de algum modo nos tocar mesmo, sabe? Nos surpreender. É assustador, no final das contas. É assustador que um Deus tão grandioso, tão bondoso, tão tudo isso, tão onipotente, se faça alcançado por nós. Olhe para mim que sou tão indigno, tão pobre. Esta é, pois, a primeira e principal razão pela qual estamos obrigados a amar, servir e obedecer a este Senhor. Claro, porque se nós temos tudo isso aqui, de algum modo a nosso favor, porque o Senhor vem até nós deveríamos ficar muito constrangidos e só querer, por uma imensa gratidão e amor, retribuir isso a Deus, ainda que nós não consigamos de todo. O que nos resta? Amar, servir e obedecer a Deus. Fazer a vontade de Deus. E isto é tão verdade que até os filósofos epicúreos, destruidores de toda a filosofia, pois negam a divina providência e a imortalidade da alma, não negam a religião, que é o culto e veneração de Deus. Assim, disputando um deles nos livros que escreveu Túlio sobre a natureza dos deuses, confessa e prova eficacissimamente que há um Deus, e confessa também a alteza e soberania de suas admiráveis perfeições, pelas quais diz que merece ser adorado e venerado, por ser isto devido à alteza e excelência daquela nobilíssima substância,
só por este título, ainda que não houvesse mais. Ou seja, até aqueles que, de algum modo, não creem em Deus ou que querem destruir mesmo toda a filosofia, toda a teologia, toda a crença e por aí vai, pelas mais diversas e tortas ideologias, ainda assim, se houver uma honestidade intelectual, não há como negar Deus. E não há como negar que se existe um Deus, só pelo fato dele existir, ele merece toda a adoração, toda a veneração, toda a entrega da sua criatura. Simplesmente por ser ele quem ele é, ainda que não houvesse qualquer outro título, mas há infinitos títulos a que se deve o nosso amor se submeter a Deus, se entregar a Deus. Certo, meus queridos? Isso ficou compreendido? Se não, continuem aqui. Continuem aqui. Como é um texto que tem uma certa carga filosófica, nós precisamos, leituras filosóficas, elas pedem de nós um instinto maior, que nós leiamos mais coisas, para que aos poucos, ainda que a cada passo nós não entendemos muito bem o que está acontecendo, chega um momento que as coisas parece que se juntam como um grande quebra-cabeça e aquilo se faz real na nossa cabeça. Opa, entendi. Então continuem aqui. E claro, deixem aí também as suas dúvidas. Like no vídeo, também links aqui na descrição para fazer terapia comigo, para entrar na comunidade do Discípulo Amado. Lá nós fazemos coisas um pouco mais explicadas, com um pouco mais de tempo, é claro, e com mais constância, então vale a pena entrar na comunidade, certo? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.